Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui agora para resolver a questão 7 da prova do ITA de 96, tá? Uma questão bem interessante de função, tá? Ela dá pra gente uma equação funcional, ela trabalha com função injetiva, ainda mistura com PG e trabalha com somatórios, né? Uma questão bem interessante. Dá uma olhada aqui, ó. O que a questão fala pra gente? Eu tenho uma função R, uma função f de R mais asterisco, né, reais positivos em R. Essa função é injetiva e ele fala que o f de 1 é igual a zero, tá? Além disso, ele dá a equação funcional, né, f de x, y igual a f de x mais f de y, para todo x real positivo, tá bom? X e y, né, para todo x e y reais positivos. Depois ele fala pra gente que existe essa PG, né, do x1 até o x5, e a questão fala que, sabendo que esses somatórios aí são dados, né, quanto que vale o x1? Quanto que vale o x1? Bom, o que a gente vai fazer aqui, ó? Se você já assistiu a aula de logaritmo que tem aqui no canal, você já sabe que de cara isso daqui é a equação funcional de Cauchy, que a solução não constante é a solução f de x igual ao log de x, não é? Por que eu sei que a função é não constante? Porque ela é injetiva, tá? Então eu já sei de antemão aqui que essa função aqui, ó, f de x, é o log de x numa base qualquer, tá? Só que se você não sabe disso, não tem problema, porque você é capaz de catucar um pouco essa equação funcional e obter algumas propriedades que vão ser úteis para você resolver esse problema, tá bom? Propriedades que são essas, ó, vamos colocar aqui embaixo algumas coisinhas, ó. Isso aqui é uma PG, né? Então eu posso reescrever essa PG assim, não posso? Ó, x1 vezes a razão, x2 vezes a razão, aí eu vou até o x5, né? O x5 é o x1 vezes a razão à quarta, não é? Repara que o somatório que ele me dá é o somatório de f de xi quando i varia de 1 até 5. Quem é esse cara aqui, ó? Ele é o f de x1 mais o f de x2 mais o f de x3 mais o f de x4 mais o f de x5. Concorda com isso? Certo? Ou você pode simplesmente multiplicar todos os x's aqui direto, né, usando uma extensão desse cara, ou então a gente pode pensar assim, ó, dá uma olhada aqui, ó. O f de x1 é o f de x1, né, não vou mexer nele. Mas quanto é que vale o f de x2? Não é o f de x1 vezes q? Ah, mas se eu uso a propriedade, ó, ele vale o f de x1 mais o f de q. Quanto é que vai valer o f de x3? Bom, o f de x3 vai ser o f de x2 vezes q, não é? Que é o f de x2 mais o f de q. Só que o f de x2 é o f de x1 mais o f de q, né? Então esse cara daqui, ó, é o f de x1 mais duas vezes o f de q. Não é? Na verdade, o que a gente fala aqui, né? Que toda vez que eu aplico o logaritmo numa PG, eu acabo caindo numa PA, né? E vê se não é isso. A minha razão agora é f de q, ó. Daqui pra cá, ó, eu somei f de q. Daqui pra cá, ó, eu somei f de q. Tranquilo até aqui? Então, a gente já conseguiu entender como é que vai montar esse primeiro somatório. E o segundo somatório? O segundo é mais fácil, né? Porque, olha só, sempre que você pega um termo e divide pelo consecutivo, né, pelo sucessor, ó, o f de xi sobre xi mais 1, o xi mais 1 não é o xi vezes q? Então esse cara vai cancelar aqui, ó, e vai dar o f de 1 sobre q. Tá? O f de 1 sobre q, que é igual a menos o f de q. Como é que eu sei isso aqui? Ó? Vai no rascunho, ó. Olha para cá. Ó. Concorda que o f de q vezes 1 sobre q é igual ao f de q mais o f de 1 sobre q? Certo? Estou usando isso aqui. Só que q vezes 1 sobre q é igual a 1, né? E o f de 1 é igual a 0. Então, ó, o f de q mais o f de 1 sobre q é igual a 0. Ou seja, o f de 1 sobre q
é igual a menos o f de q. Tá certo? A gente está usando isso aqui já. Eu vou apagar aquele rascunho, tá? Porque todas essas deduções aqui são deduções que vêm do logaritmo. Então a gente já pode partir daqui, tá? Eu vou usar essa parte do quadro para a gente poder resolver esses somatórios aí, né? Repara só. Repara só. Vou chamar essa soma aqui de i. Eu não vou chamar de i não, né? Porque já tem muito i ali. Vou chamar de soma A e soma B, tá? Aqui, ó. A e B. Da soma A, ó, o que a gente consegue concluir? Ó? Esse somatório é igual a isso, né? Então você fica com f de x1 mais f de x2 mais f de x3, x4, x5. O que é o f de x1? É f de x1 mesmo. Mais, aí você vai somar, ó. O f de x2 não é o f de x1 mais o f de quê? Certo? Aí o f de x3 é o f de x1 mais 2f de quê? Certo? Aí você vai somando. Deixa eu ver se vai pegar o final do quadro lá. Onde que a gente está? Não, cabe mais um ali, né? Vou fazer o f de x4 e o f de x5. O f de x4 vai ser o f de x1 mais 3f de quê? Certo? Aí eu vou somar, ó. Com quem? Com o f de x5, ó. x1, x2, x3, x4 e x5. x5 tá aqui, ó. É o f de x1 mais 4 vezes o f de quê? E esse cara vale quanto? Ele já me disse que ele vale 13f de 2 mais 2f de x1. 13f de 2 mais 2f de x1. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou agrupar os caras aqui, né? Porque olha só. Você tem f de x1, f de x1, f de x1, f de x1 e f de x1. Né? Quantas vezes esse cara aparece? Concorda que são 5? Um para cada f, né? Um para cada f. Então eu fico aqui ó, com 5f de x1 mais quantos f's de quê? Ó? 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. 10 f de quê é igual a 13 f de 2 mais 2 f de x1. Certo? Então, ó, o que acontece aqui, ó? O que acontece aqui, ó? Você tem f de x1 dos dois lados, né? Então você pode escrever aqui 3f de x1 mais 10f de quê é igual a 13f de 2, né? E você já repara que se você tá no perrengue no meio da prova, né? Uma solução aqui, se você não conseguiu identificar a outra, se o f de x1 for igual ao f de q igual a f de 2, né, você vai ficar com 3 mais 10, 13f de 2 e vai dar certo, né? Então, um chute aí já é possível, né? Mas tá, vamos continuar. Ó. Essa aqui é a nossa informação que a gente vai guardar, tá? Essa aqui é a nossa informação que a gente vai guardar. Agora eu vou analisar o outro somatório. Que é o somatório de i igual a 1 até 4, né? Eu estou somando 4 parcelas, que são iguais, né? É sempre o menos f de q. Então vai ser menos f de q mais menos f de q mais menos f de q mais menos f de q, que é igual a menos 4f de q, porque são 4 parcelas. E esse cara é igual a menos 2f de 2x1. Certo? Repara que o sinal de menos já vai embora. Eu posso simplificar o 2 com 4 e dar um 2 aqui. Tá certo? E onde que eu chego? Eu chego que 2f de quê? 2f de quê? É igual ao f de 2x1. De 2x1. Repara que eu posso, se eu quiser aqui, ó, pensar que eu tenho um produto, né? E escrever esse cara daqui como, né? Como f de 2 mais o f de x1. Não é? Ó? Então esse cara daqui ó, é igual a isso.
tá? Beleza? Repara, eu quero descobrir quanto é que vale o x1, não é? Então eu vou dar um jeito de sumir com f de q, ó, porque eu estou pensando no seguinte, né? Eu tenho essa equação aqui e eu tenho essa equação aqui. Aqui não está aparecendo 10f de q, então eu vou multiplicar essa daqui por 5 para aparecer o 10f de q aqui, ó. 10f de q é igual a quanto? 5f de 2 mais 5f de x1. 5f de 2 mais 5f de x1. Certo? Beleza? Essa equação aqui, ó, eu vou substituir nessa. Eu vou ficar como? Ó? Aqui é a minha equação A, aqui é a minha equação B. Eu vou pegar o resultado de B e vou colocar na equação A. Como é que vai ficar? 3f de x1 mais 10f de q. 10f de q é isso aqui, né? 5f de 2 mais 5f de x1, certo? E esse cara é igual a 13f de x2. Perdão, 13f de 2, né? 13f de 2, certo? Aqui, ó, é a equação que eu preciso para poder resolver o problema. Porque repara só, aqui eu tenho, ó, 8f de x1 igual a quanto? 13f de 2 menos 5, né? Que vai dar 8f de 2. Aí você corta o 8, né? E você fica com isso aqui, ó. f de x1 é igual ao f de 2. Você pode falar que o x1 é igual a 2? Cara, pode. Por que que você pode? Por causa disso aqui, ó. Porque a sua função é injetiva. Se o f de A é igual ao f de B, é porque o A é igual ao B. Então, ó, o x1 é igual a 2. E você matou o seu problema, tá vendo? Qual que você marca? Você marca a letra B. Letra B. x1 igual a 2. Beleza, gente? Repara que deu certo, né, o que a gente falou aqui no início. Ó. Se eu substituísse o f de x1 pelo f de 2, né, o f de q também teria que ser igual ao f de 2, né, para dar certo. Então, o x1 é igual à razão, né, que é igual a 2. Eu consigo dizer até quem era a minha PG, né? A minha PG era essa aqui, ó, 2, 4, 8, 16 e 32. Essa era a PG. Mas ela não pediu isso, né? Só pediu o x1 igual a 2. Beleza, gente? Essa foi a questãozinha da prova do ITA de 96. A questão 7, uma questão de função muito interessante, tá? Que vale a pena você dar uma olhada. Beleza, gente? É isso daí. Pessoal, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e até o próximo vídeo. Valeu!